Bom dia, meninos. Vamos lá, continuando nosso estudo. Hoje nós temos uma atividade que é justamente o estudo da economia mineradora. Economia mineradora é importante que você esteja atento para o período em que ela acontece, século XVII e século XVIII. Por que demorou? Demorou porque o ouro brasileiro não foi encontrado no litoral, não acharam ouro no litoral. Sabemos que o fato de não terem achado ouro no litoral brasileiro foi um dos fatores que fez com que os portugueses demorassem para iniciar a colonização do Brasil. Só foram encontrar o ouro no século XVII depois do bandeirismo, depois dos bandeirantes, depois deles terem adentrado para o interior do Brasil. Por isso essa demora em descobrir o ouro, já que o ouro se encontrava, sobretudo, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Importante nós estarmos atentos a algumas características da economia mineradora durante esse período do século XVIII e século XVII. Primeiramente, nós tivemos um ouro encontrado à beira dos rios, por isso é o chamado ouro de aluvião, um ouro que era facilmente explorado e por isso o seu esgotamento rápido. Se ele está na superfície, não é um ouro de profundidade, não era necessário minas de exploração, esse ouro facilmente foi retirado. Importante que destacarmos que, novamente, a mão de obra empregada, assim como na economia açucareira, era a mão de obra escrava. Também tínhamos a exploração nesse período do diamante. Se a exploração do ouro poderia ser feita por qualquer cidadão que tivesse escravos, é importante nós destacarmos que a exploração do diamante não. A exploração do diamante era monopólio da coroa portuguesa devido à sua valorização. Quero destacar com vocês, durante esse período, o fiscalismo. Já que a exploração do ouro era particular, a forma do governo português lucrar era justamente com os impostos. Por isso, impostos altíssimos, impostos elevados. Tivemos 3 impostos durante a economia mineradora. O primeiro deles é o quinto, ou seja, a quinta parte, 20% de todo o ouro explorado deveria ser entregue para a coroa portuguesa. Alguns tentavam burlar, alguns tentavam para não pagar esse imposto. E a coroa portuguesa imprimiu leis rígidas, leis pesadas. Todo o ouro deveria ser entregue às casas de captação, casas de fundição. Todo o ouro para circular na colônia deveria ter o selo da coroa, deveria estar na forma de barras. Se alguém fosse pego transportando o ouro, não na forma de barras e sem o selo da coroa, era preso e o seu ouro era totalmente tomado pelo Estado, pela coroa portuguesa. Um outro imposto que foi criado depois é justamente o finto. Esse era cobrado sobre a região produtora do ouro. Cada região tinha que entregar 15 arrobas, ou seja, 225 quilos de ouros anuais. Veja você então que nós tínhamos muito ouro aqui no Brasil, muito ouro era explorado aqui no Brasil. E, por último, nós tivemos a derrama, um terceiro tributo, um terceiro imposto. Esse imposto foi cobrado justamente como forma de pressionar e exigir a cobrança do finto. As regiões já não estavam conseguindo pagar essas 15 arrobas, esses 225 quilos de ouro, e por isso tivemos a derrama, que é quando a coroa portuguesa manda os soldados da coroa chegar na região produtora de ouro. Vocês não têm ouro? Então o que vocês têm? Tem escravos? Me dê os escravos. Tem boi? Me dê os bois. Então aquilo que as pessoas nas regiões tinham, isso era tomado, isso era levado pelos portugueses como forma de cobrar esse imposto que nós chamamos finto. Importante nós estarmos atentos que essa cobrança abusiva de impostos com a derrama vai fazer com que tenhamos lá em Ouro Preto, também conhecido como Vila Rica, a revolta de Felipe dos Santos, que foi justamente uma revolta contra esses abusos, essa cobrança abusiva, desrespeitosa de impostos pela coroa portuguesa. Gostaria também de destacar com vocês, muito rapidamente,
algumas consequências para o Brasil da economia mineradora. Primeira delas, graças à economia mineradora, nós tivemos a mudança da capital da colônia. Antes, Salvador muda-se para o Rio de Janeiro, justamente porque o Rio ficava mais perto da área mineradora, que era da Minas Gerais, para que a coroa pudesse fiscalizar e, sobretudo, garantir o recebimento dos impostos. Olha a preocupação com os impostos. Depois, nós tivemos um grande crescimento demográfico. Várias cidades surgiram, em Minas, sobretudo, também lá no Mato Grosso e em Goiás. Então a população aumentou, sobretudo em Minas, devido às várias áreas mineradoras, às várias cidades, vilas. Consequentemente, vários imigrantes, vários portugueses, forasteiros vieram para cá. E gostaria de colocar mais uma consequência, que é justamente a expansão territorial. Graças à mineração, o território brasileiro, já falamos sobre isso, foi se expandindo, aumentando cada vez mais. Também é importante nós aqui destacarmos o crescimento do mercado interno. Nós não tínhamos um mercado interno, lojas, mercadorias. Agora, com a economia mineradora, sobretudo aqui em Minas, as pessoas preocupadas em explorar o ouro, outras regiões começaram a produzir, sobretudo, alimentos para abastecer a região mineradora. Destaque para os estados do sul, que produziam, sobretudo, carne, alimentos que eram comprados, trazidos pelos tropeiros. Tropeiros que traziam alimentos para Minas Gerais. Por isso, aqui em Minas, o nosso famoso feijão tropeiro. Também não podemos deixar de falar sobre os movimentos artísticos que ocorreram, sobretudo em Minas Gerais. Costumo dizer o seguinte, que além de buracos que a mineração deixou aqui no Brasil, algo de bom que a mineração deixou no Brasil foi os movimentos artísticos, sobretudo as construções barrocas que nós tivemos aqui no estado de Minas Gerais. E também, só para terminar, as revoltas e conflitos que ocorreram durante a economia mineradora. Destaque, já falei para vocês, para o conflito de Vila Rica, a revolta de Felipe dos Santos, contra a cobrança abusiva da derrama. Mas também tivemos a Guerra dos Emboabas, que foi um conflito entre paulistas e mineiros. Afinal de contas, os bandeirantes paulistas descobriram o ouro, mas quem estava explorando o ouro eram os forasteiros que vieram para Minas Gerais. E aí tivemos esse conflito entre Minas e São Paulo, que foi vencido, vamos dizer assim, pelos mineiros. Afinal de contas, a coroa portuguesa queria ouro, e os mineiros estavam dispostos a explorar. Só para terminar, grave essa frase: o ouro deixou buracos no Brasil. Alguns palácios em Portugal, mas o ouro brasileiro vai beneficiar, sobretudo, a Inglaterra, deixando e possibilitando o surgimento da indústria inglesa durante a Revolução Industrial no século XVIII. Veja, está aqui muito pouco o ouro nos beneficiou. Um abraço.